Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que parece muito técnico, mas que afeta todo mundo, o da auditoria. A gente recebeu uma série de anotações e textos sobre o tema e o nosso foco vai ser uma palavra que define tudo: risco. Exatamente. A missão aqui é desvendar o que um auditor realmente faz e, mais importante, por que a opinião dele nunca é, assim, uma garantia de 100%. A gente lê a palavra auditado e já pensa, 100% correto, a prova de balas. E essa percepção é a raiz de todas as confusões. Vamos analisar porque essa ideia não é só perigosa, mas fundamentalmente incorreta. As pessoas imaginam o auditor como um detetive que vira cada pedra e pronto, garante a verdade absoluta. Mas o objetivo é outro, é fornecer asseguração. Asseguração. É uma garantia profissional, então, isso. Mas uma garantia com limites. E o conceito que define esses limites é o risco de auditoria. De forma bem direta, é o risco de o auditor dar uma opinião errada. Tipo dizer que as contas estão limpas quando, na verdade, tem uma fraude ou um erro relevante ali no meio? Exatamente isso, seja por fraude ou erro. Então, o trabalho não é eliminar o risco, o que seria impossível, imagino, mas sim conviver com ele de uma forma controlada. Reduzir. Perfeito. A frase técnica é reduzi-lo a um nível aceitavelmente baixo. A auditoria inteira é um exercício de gerenciamento da incerteza, não de eliminação dela. Isso já muda tudo. Então não existe um único selo de garantia do auditor. Pelo que eu vi nas fontes, existem níveis diferentes de confiança que podem ser dados. Como que isso funciona? Isso. Existem basicamente dois níveis práticos, e um terceiro que é uma miragem teórica. O mais comum, o padrão ouro para auditoria de balanços, é a asseguração razoável. Razoável. É um nível alto de confiança. Mas a palavra-chave é essa, razoável, não absoluto. Significa que o auditor fez testes suficientes, coletou evidências apropriadas para concluir, de forma positiva, algo como, em nossa opinião, as demonstrações representam adequadamente a realidade da empresa. Certo? Uma afirmação direta, positiva. E qual seria o outro nível? O outro é a asseguração limitada. O nome já entrega. A confiança é moderada. O auditor aceita um risco maior de não pegar um problema. Então ele faz menos testes, bem menos. E o interessante é a linguagem. Ele não diz isso está certo, mas sim algo como com base em nossos procedimentos, nada nos chamou a atenção que nos levasse a crer que as demonstrações não estão em conformidade. É aí. Isso soa um pouco como uma manobra de linguagem para se proteger? É uma diferença brutal entre dizer eu verifiquei, está tudo ok, e dizer eu dei uma olhada e não vi nada de errado. É uma ótima observação, mas não é para se proteger, é para ser honesto sobre a profundidade do trabalho. Se o trabalho contratado foi mais superficial, como uma revisão trimestral, a conclusão tem que refletir isso. O problema seria receber essa conclusão quando se esperava uma auditoria completa. Entendi. A linguagem reflete o escopo. Faz sentido. E o terceiro nível? O impossível. A tal da asseguração absoluta. Porque a certeza de 100% é uma miragem. Por causa do que a gente chama de limitações inerentes da auditoria. São barreiras que não dá para pular. Primeiro, auditores trabalham com amostragem. Ninguém testa todas as milhões de transações de uma empresa. Seria impossível e caríssimo. Exato. Segundo, a natureza da fraude. Ela é, por definição, feita para ser escondida, muitas vezes envolvendo conluio, falsificação de documentos. E os controles internos de uma empresa, por melhores que sejam, podem ser burlados se as pessoas se juntarem para isso. Exatamente. E por último, a própria natureza da evidência. Muitas vezes, a evidência que o auditor obtém é persuasiva, sabe? Não é conclusiva. Um contrato pode parecer perfeito na superfície, mas ser uma fraude sofisticada. Por tudo isso, a certeza absoluta está fora de cogitação. Essa ideia de um nível aceitavelmente baixo de risco me faz pensar. Isso não pode ser só um palpite. Deve existir um método, um framework para que os auditores cheguem a conclusões parecidas. Como eles estruturam esse cálculo de risco na prática? Existe sim, e é o coração de todo o planejamento da auditoria. É um modelo conceitual, quase uma fórmula.
Risco de auditoria é igual ao risco de distorção relevante, multiplicado pelo risco de detecção. Ok, vamos quebrar isso. O risco de distorção relevante, pelo que entendi das fontes, é o problema em potencial que já existe na empresa, antes mesmo do auditor chegar, certo? É o risco do cliente. Perfeito. É o risco que o auditor não controla, ele só avalia. E esse risco tem duas fontes. A primeira é o risco inerente. Inerente. Tipo, da natureza da coisa. Isso. É o risco na veia daquele negócio. Pensa na conta caixa contra a conta estimativa de perdas com clientes duvidosos. Uma é concreta, a outra é quase um exercício de futurologia. Então é inerentemente mais arriscada. Ou auditar a compra de cafezinho versus um contrato de derivativos super complexo. O risco já nasce com o objeto. Exato. E a segunda fonte desse risco do cliente é o risco de controle, que é basicamente o risco do sistema de controle interno da empresa falhar. Os guardiões não funcionarem. Ah, o clássico exemplo do almoxarife, que também compra os materiais e ainda autoriza o pagamento. Se não tem segregação de funções, o risco de controle vai lá para cima. Esse é o exemplo de livro. Então, somando o inerente com o de controle, temos o risco de distorção relevante. É a avaliação do quão problemática a situação é por si só. Aí entra a outra metade da equação. O risco de detecção, Isso. que é o risco do auditor. É a chance dos testes dele não encontrarem um erro que está lá. E, o ponto crucial, essa é a única parte que ele pode controlar. É aqui que o auditor atua. Ele não pode mudar o negócio do cliente nem consertar os controles internos na marra, mas ele pode e deve ajustar os seus próprios procedimentos. Se ele quer diminuir o risco dele de não detectar algo, ele faz mais testes mais profundos. Certo. Então temos o risco que vem da empresa e o risco do trabalho do auditor. E a relação entre eles é a parte mais fascinante, porque não é intuitiva. Não é que se um sobe, o outro sobe também, né? De forma alguma. A relação é inversamente proporcional. Eles funcionam como os dois pratos de uma balança. O auditor define uma meta de risco total, digamos 5%. Essa meta é fixa. Entendi. A balança tem que ficar equilibrada nesses 5%. Exato. Aí ele coloca o risco do cliente, o RDR, num lado da balança. Para equilibrar, ele precisa ajustar o seu próprio risco, o RD, no outro lado. Vamos para a prática. Cenário 1. O auditor chega numa empresa e os controles são frágeis, a gestão é meio caótica. O risco de distorção relevante, o RDR, está lá em cima. O prato da balança do cliente está pesado. Nesse caso, para manter o risco total nos 5%, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer o prato dele, o do risco de detecção, ser o mais leve possível. Ele tem que definir o RD dele como baixo. E o que isso significa em termos de ação? Significa que ele não pode se dar ao luxo de errar. Ele precisa fazer muitos testes, com amostras enormes, procedimentos super rigorosos, basicamente trabalhar o dobro para compensar a fraqueza da empresa. Exatamente. Agora o cenário oposto. Gestão forte, processos organizados, controles internos que funcionam. Ele chega e avalia o RDR como baixo. O prato do cliente está leve. Aham. Para manter a balança nos mesmos 5%, ele pode se permitir um risco de detecção alto, Isso. ele pode confiar mais nos sistemas da empresa e, com isso, fazer menos testes. Isso é muito contraintuitivo. Significa que um relatório limpo de uma empresa bagunçada pode representar um trabalho muito mais detalhado do que um relatório idêntico de uma empresa super organizada. Essa é a grande sacada. A intensidade do trabalho do auditor é um reflexo direto da qualidade da gestão e dos controles do cliente. O selo é o mesmo, mas o esforço por trás é completamente diferente. E para fazer todos esses testes, sejam muitos ou poucos, o auditor depende de evidências. Então, imagino que nem toda evidência nasce igual, certo? Uma cópia de contrato por e-mail não tem o mesmo peso que o auditor indo lá fisicamente contar o estoque. Sem dúvida. A qualidade da evidência é tudo. Ela precisa ser suficiente, que é uma questão de quantidade, do tamanho da amostra, e precisa ser apropriada, é sobre a qualidade.
E essa qualidade se baseia em duas coisas: relevância e confiabilidade. Relevância parece óbvio. Se estou testando uma despesa, preciso da nota fiscal, não do controle de ponto. A evidência tem que ter a ver com o teste. Mas e a confiabilidade? A confiabilidade tem uma hierarquia bem clara. Pensa numa pirâmide de confiança. No topo, o nível mais alto, está a evidência obtida diretamente pelo auditor, como essa inspeção física que você falou. Ou uma carta do banco confirmando o saldo, enviada direto para o auditor. Perfeito. Ninguém da empresa tocou nesse documento. A informação é pura. Um nível abaixo, menos confiável, está a evidência gerada internamente pela empresa. Uma planilha de controle de vendas, por exemplo. Ela é útil, mas depende dos controles da empresa. Se os controles são ruins, a planilha vale pouco. Exato. E na base da pirâmide, o que seria? A evidência verbal, imagino, a conversa. Isso. A resposta de um gerente numa entrevista. Ela tem seu lugar, direciona o trabalho, mas é a menos confiável de todas. Lembro de um caso em que a única evidência para uma despesa milionária era um e-mail do CEO dizendo pode pagar. Nossa! Esse é um ponto de partida para a investigação, nunca o ponto de chegada. O auditor precisa do contrato, da nota, do comprovante. Ok, com essa lógica toda em mente, vamos para as armadilhas. Quais são os erros de interpretação mais comuns? Vamos desmistificar alguns pontos? Mito número 1, que já cobrimos: o auditor busca certeza absoluta. Falso. A verdade é que ele busca asseguração razoável, a certeza é impossível. Mito número 2, essa é a pegadinha clássica. O risco de controle é o risco do auditor não encontrar um erro. Errado. Esse é o risco de detecção. O risco de controle é o risco do sistema do gestor falhar. É o risco da empresa. Confundir os dois é o erro mais comum em provas e certificação, por exemplo. Mito número 3, que vem da nossa balança. Se o risco do cliente é alto, o auditor pode relaxar. É exatamente o inverso. Se o risco na empresa é alto, o risco de detecção do auditor precisa ser baixo, o que exige mais trabalho, mais rigor. E, por último, um mito que engana muita gente. Uma opinião limpa, sem ressalvas, é um atestado de boa gestão. Não é. A opinião limpa diz que as demonstrações financeiras, os números, refletem adequadamente a realidade econômica. Ela não julga se a gestão tomou boas decisões, se o produto é bom ou se a empresa vai prosperar no futuro. É uma foto do passado financeiro, né? Uma bola de cristal. Exatamente. E agora a pergunta de $1 milhão. A fraude. Essa parece ser a maior confusão de todas. Então, peraí, você está me dizendo que não é o trabalho principal do auditor encontrar fraudes? Porque é isso que todo mundo pensa. De quem é a culpa se uma fraude gigante não é descoberta? Essa é a questão mais delicada. A regra de ouro é a seguinte: a responsabilidade primária pela prevenção e detecção de fraudes é da governança e da gestão da empresa. Ah, então são eles que têm que criar o ambiente, os controles para evitar isso. Exato. São eles que têm o dever de criar um ambiente e implementar controles que inibam e identifiquem atos ilícitos. O auditor, então, entra como uma segunda linha de defesa? Pense nele como uma rede de segurança importante, mas não a primeira barreira. A responsabilidade do auditor é obter a asseguração razoável de que as demonstrações estão livres de distorções relevantes, e isso inclui as causadas por fraude. Mas... Sempre tem um mas, sempre. E este é o ponto-chave. O risco de não detectar uma fraude bem elaborada é inerentemente maior do que o de não detectar um erro. O erro é acidental, não se esconde. A fraude é deliberada, usa falsificação, conluio e é feita para enganar o sistema e, por consequência, o auditor. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Significa que a auditoria é um sofisticado processo de gerenciamento de risco, sabe? Não é uma caça à certeza. A confiança que ela nos dá é poderosa, mas é razoável, não absoluta. E que o trabalho do auditor é uma balança. Quanto mais arriscada a empresa, mais intenso o trabalho de verificação. Isso. E talvez o mais importante, a responsabilidade de construir um castelo com muros fortes contra a fraude é, em primeiro lugar, de quem está dentro do castelo. Da gestão. Entender essas nuances
É o que permite interpretar um relatório de auditoria, valorizando o que ele diz, mas também compreendendo suas limitações. Sem isso, as expectativas se tornam irreais. E a decepção se torna quase inevitável. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a responsabilidade primária pela prevenção de fraudes é da gestão, e a auditoria tem essas limitações inerentes, o que o público, os investidores e a sociedade deveriam realisticamente esperar de um parecer limpo de auditoria, especialmente quando grandes escândalos corporativos vêm à tona, mesmo após auditorias que pareciam rigorosas?